Portugal atingiu o maior número de sempre de exportações no setor da cortiça e prevê ultrapassar agora a barreira dos 1.000 milhões de euros. Quase uma década depois da grave crise de 2009, a indústria da cortiça impõe-se como líder mundial. Casca de ouro é a reportagem especial desta noite. O assobiador, também conhecido como o casamenteiro, é o sobreiro mais antigo do mundo. Era através do assobio que chamavam as pequenas para namorarem, ou seja, a rapariga morava da parte lá e o rapaz aparecia por aqui e através do assobio a rapariga vinha ter com ele e pronto, aqui passavam 1 hora, 2, até que o pai e a mãe aparecessem à pergunta dela. Plantado há 234 anos em Águas de Moura, em Palmela, tem agora 16 metros de altura, foi descortiçado umas 20 vezes. A sua casca deu numa só extração para mais de 100.000 rolhas. Esta espécie encontrou condições ideais para prosperar na bacia do Mediterrâneo Ocidental e Portugal é, neste momento, o maior produtor de sobreiros. É uma espécie que é autóctone, que está adaptada ao clima mediterrâneo e que, se não for intervencionado, cresce sob a forma de sobreiral, que é, no fundo, um povoamento bastante denso, com muitas árvores por hectare, que é diferente de montado. Tem, normalmente, outras espécies associadas principalmente ao nível arbustivo. Portugal tem à volta de 30% a 40% da área mundial de sobreiro, que é os tais 2 milhões de hectares a nível da bacia do Mediterrâneo. Nós temos 700 mil, mas temos mais de metade da produção. Por razões históricas, porque a indústria também está aqui localizada e é aqui que o sobreiro é usado de forma económica. Calcula-se que sejam extraídas por ano 137.000 toneladas de cortiça dos sobreiros que seguem para o concelho de Santa Maria da Feira, onde se concentra 85% da indústria responsável por mais de metade da transformação mundial de cortiça, que bateu recorde de exportações no último ano. Vamos claramente atingir o ano recorde das exportações do nosso setor, na casa dos 950 milhões e daquilo que são os indicadores de mercado, a nossa expectativa é atingir os 1.000 milhões de euros em 2017, portanto um pouco antes daquilo que era a nossa meta, que era o ano 2018. A indústria da cortiça vive anos dourados. Cerca de 670 empresas dão emprego a 9.000 pessoas. A igualdade salarial entre homens e mulheres foi uma conquista recente e os salários base pagos aos trabalhadores estão acima da média nacional, rondam os 750 euros. Mas os últimos 60 anos foram uma prova de fogo nesta indústria, que teve urgência em se reinventar depois da grave crise de 2009, altura em que o mundo pôs em causa a fiabilidade das rolhas para vedar as garrafas de vinho. Fomos confrontados com esse desafio do TCA, do tricloronizol, que infelizmente provocava um defeito no vinho. O setor da cortiça conseguiu, mesmo em períodos de muita dificuldade, e falo sobretudo dos anos entre 2008 e 2009, onde o setor da cortiça perdeu 150 milhões de euros de exportações, mas sobretudo aquilo que eu penso que é a ideia-chave da mudança foi que o setor da cortiça soube transformar ameaças em oportunidades. Portugal é hoje líder mundial na produção de rolhas pelas mãos da Corticeira Amorim, com 3.500 trabalhadores e mais de 30 unidades de produção. A Corticeira Amorim produz todos os anos 4,2 mil milhões de rolhas, mas isso é apenas cerca de 60% a 63% das nossas vendas, da nossa produção. Há todo um outro universo de produtos, de aplicações em cortiça. Desde revestimentos em naves espaciais da NASA e da ESA até ao interior de um protótipo da Mercedes, a cortiça tem sido explorada no desporto, no design, na moda e na arquitetura, onde se associa a nomes como Cisa Vieira e Eduardo Souto Moura. Faz história em garrafas de champanhe com 200 anos, descobertas no Báltico, seladas agora com a marca Amorim. É
na produção da rolha que se concentra o maior investimento, nas máquinas de corte e, sobretudo, nas de teste de qualidade. As rolhas premium saem do trabalho manual desta fileira e vão passar depois por uma análise química de tecnologia única implementada no ano passado. Permite utilizar uma das análises químicas mais sofisticadas do mundo, cromatografia gasosa, para detectar rolha a rolha e fazer um controle de qualidade que se mede em partes por trilhão. Nós aqui estamos basicamente à procura de uma gota d'água em cerca de 800 piscinas olímpicas. Seria de pensar que uma corticeira Amorim, com a dimensão que tem, não deixaria mercado para outras empresas, sobretudo nas rolhas e nos pavimentos para construção civil. Mas, pelos vistos, não será assim. No meu entender, não asfixia, até porque cada uma tem muitas vezes canais próprios, tem a sua identidade própria, tem os seus clientes identificados, tem regiões do mundo e mercados onde tem mais preponderância que outros e, portanto, cada um soube ocupar esse espaço. Há mercado que se molda em torno do líder mundial. Esta fábrica, por exemplo, arrancou há 44 anos para aproveitar desperdícios que se amontoavam da produção de rolhas de vinho. Éramos vários irmãos e tínhamos 5 empresas de rolhas. Nessa altura éramos uns produtores de rolhas grandes, já tinha uma dimensão muito interessante. E o desperdício que nós produzíamos era muito grande. E daí a necessidade de tirar alguma mais-valia do desperdício. Foram-se as rolhas, ficou uma fábrica de pavimentos que nos últimos 2 anos conquistou vários prémios internacionais de design. O mundo mudou muito a partir de 2008, a crise na construção foi global. Temos conseguido colmatar essas dificuldades com novos mercados. Surgem agora novas gerações que arriscaram abrir pequenos negócios de família e procuraram dar o salto para novas aplicações para a cortiça, que aqui chega em granulado, uma espécie de pó misturado com cola, que depois vai para um molde sujeito a altas temperaturas para ganhar a forma que lhe quiserem dar. A grande dificuldade que nós sentimos quando começamos foi transmitir às pessoas o que é que era possível fazer. As palmilhas são a base da produção, mas o design abre novas portas para feiras internacionais e agora para o retalho. O passo seguinte agora é conseguir chegar às lojas, portanto é um espaço mais micro, não é? O mercado nacional é um mercado de poucos consumidores. Nós somos 9 milhões, mas se formos aos 9 milhões e estratificarmos os diferentes segmentos da sociedade, efetivamente nós temos um mercado muito diminuto. Em Elvas, a cortiça ganha traços de design com sobreposições, cores e cortes cirúrgicos a laser. Tudo é possível com cortiça, dizem. Já fizeram desfiles de moda e agora, a pensar nos turistas, têm puzzles e jogos tradicionais para vender nos aeroportos do Porto e de Lisboa. Uma grande parte do nosso mercado também são os turistas. E muitas vezes nessas casas procuram pequenas ofertas, produtos com um valor mais baixo. Se nós produzimos só produtos, acessórios de moda, muitas vezes o valor não é tão acessível a que as pessoas possam comprar 3, 4 objetos. E a partir daí começamos a produzir produtos a partir de €1, em que colocamos na loja a partir de €1. A cortiça, uma espécie de camaleão das florestas portuguesas, é casca valiosa para a indústria, travada pela produção, que não consegue acompanhar a mesma velocidade de crescimento. Nossa ambição não pode esbarrar por uma falta de matéria-prima para continuar a crescer. Desse ponto de vista, temos que olhar para 2 fatores decisivos. As áreas de montado que existem atualmente em Portugal, os 730 mil hectares, e perceber como é que nestes 730 mil hectares podemos produzir mais e melhor cortiça, e olhar também para áreas que ainda não são montadas. Apesar de Portugal ser responsável por mais de metade da produção de sobreiros no mundo, assiste-se a um progressivo declínio desta espécie protegida, declarada árvore nacional em 2011. As conclusões a que se chega que têm a ver com as mais práticas de gestão, ou seja, de facto há montados bem geridos e que se consegue ter o arvoredo com um bom estado sanitário, com as copas verdes, e há outros montados em que alguns proprietários passam com um trator com uma grade de disco com muita frequência, cortam um mato,
passam debaixo das árvores, cortam depois as raízes superficiais e o que acontece é que, quando são cortadas essas raízes, é uma porta de entrada para doenças em que o ceboreiro não morre logo, mas passado uns anos morre. As vacas são muito más e aí, de facto, há problemas ao nível dos apoios da PAC que motivam o proprietário a ter vacas e, portanto, ou se tem vacas ou se tem produção de cortiça e ceboreiros e, portanto, muita gente pensa que consegue ter as duas coisas. Na zona do Tejo e do Sado, onde está concentrada a maioria da produção, eu penso que nós, apesar de também haver, eventualmente, algumas zonas onde a produção está em queda, vamos conseguir reverter esse processo porque temos hoje uma capacidade de gestão florestal que não tínhamos. Um sobreiro dá a primeira casca aos 25 anos, rende pouco mais de 7 euros por arroba, 15 quilos. Daí em diante, pode ser descortiçado de 9 em 9 anos, uma arte secular feita entre maio e agosto, bem paga para os homens do Machado, profissionais altamente especializados. Estamos a falar de valores na casa dos 70 a 80 euros de jornada, o que em termos do salário médio é um bom salário. Portanto, agora é um trabalho altamente qualificado, se calhar que poderia ter evoluções, ou que já deveria ter tido evoluções, uma vez que é feito como era feito há 100 anos atrás, com um machado e com uma escada, não é? Portanto, esperamos a curto prazo conseguir de algum modo mecanizar a extração da cortiça. Para os produtores proprietários, o tempo de espera para ter lucro é excessivo e, por vezes, dita a divisão de terrenos. Francisco Almeida Garrete, descendente do autor das Viagens na Minha Terra, ousou desafiar a natureza e fez uma experiência com 400 sobreiros que pode revolucionar os ciclos de descortiçamento. Um projeto que está a ser já investigado pela Universidade de Évora. Aqui, ao instalar um olival intensivo, lembrei-me numa área em que o solo era mais propício aos sobreiros, já que havia lá uns sobreiros, de montar e fazer uma experiência de, à semelhança do olival intensivo, fazer sobreicultura intensiva. Quando os sobreiros tinham o diâmetro à altura do peito suficiente legalmente para se extrair primeiro a cortiça, portanto a cortiça virgem, isso foi aos 8 anos. Isso foi espantoso. Por enquanto, não há conclusões definitivas que garantam a qualidade da cortiça retirada em menos de metade do tempo, mas multiplicam-se as experiências no terreno. Hoje em dia nós queremos tudo para ontem, não é? Portanto, não estamos disponíveis para esperar uma coisa que não vai ser na nossa geração, vai ser na geração dos nossos filhos ou dos nossos netos. Portanto, mas hoje em dia, com uma técnica diferente, atuando de uma forma mais intensiva sobre as árvores, sem as danificar, conseguimos na realidade reduzir esse período de entrada em produção e dar um incentivo maior a que as pessoas apostem nesta espécie. O futuro pode estar aqui, uma vez que é difícil suportar um negócio que só dá lucro ao fim de 43 anos, com a casca mais valiosa, chamada Amadia, paga a 30 euros à arroba, o que dará em média 60 a 90 euros por sobreiro. Não há um número absoluto de produtores em Portugal, serão milhares. A maioria tem uma história para contar, que passa por várias gerações. Assim é na Quinta do Romeu, em Mirandela. Em 1874, um industrial, Clemente Menés, regressado do Brasil, produtor de rolhas no Porto, foi à procura de cortiça. A Quinta do Romeu não existia, ele não comprou uma quinta que já havia, ele comprou parcelas de terra, foram mais de 2.000 e tal escrituras que foram feitas, e não conseguiu comprar cortiça, que ninguém extraía a cortiça, e acabou a comprar sobreiros e comprava terras inférteis, era o que ele na altura procurava. Trouxe o pessoal da fábrica de rolhas para tirar a cortiça, mas não sabiam e estragaram mais sobreiros do que... e não sabiam entrar, não sabia, não é? É uma arte mesmo, requer experiência, precisão e muito conhecimento, então teve de trazer ranhos todo Alentejo para ensinar ao pessoal dele e ao local e ao da fábrica como tirar a cortiça. A quinta geração, representada por João Menés, manteve a produção de cortiça, vinho e azeite. Era a intenção dele, era dar que fazer ao pessoal durante todo o ano. E estas 3 culturas que sucedem ciclicamente durante o ano, ainda é a configuração da quinta hoje, é a mesma.
Nos 850 hectares de Francisco Almeida Carrete, encontramos ainda gado, javalis e corços. É refúgio de espécies que atraem cada vez mais turistas à herdade de conqueiros em Avis. No ano passado foram 900, vindos sobretudo dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Ter todos os ovos no mesmo cesto não é bom, portanto, e o rendimento da cortiça é um rendimento baixo por hectare, quer dizer, é uma falsa ideia saber que sem sobreiros, olha, aquele está à vontade, não é bem assim. So different qualities of cork for different qualities of cork stoppers. A relação entre a cortiça e o turismo está cada vez mais estreita. Esta fábrica de discos para rolhas de champanhe recebeu no ano passado 8.500 visitantes. Cork Factory Tour é simplesmente o programa mais votado, tirando a praia, no interior é o programa mais votado no TripAdvisor, no Algarve. Nós conseguimos, de 10 em 10 minutos, criar o efeito wow no cliente. O efeito tchanã, que já nem é o wow no final, é apresentar-nos então o guarda-chuva e que ainda hoje causa aquela sensação de mas isso é mesmo impermeável, eu posso usá-lo quando chove. Foi esta invenção que deu notoriedade a Sandra Correia. Criou a Pelcor dedicada a acessórios de moda. Teve papel importante na divulgação das vantagens da cortiça pelo mundo. Foi considerada pelo Parlamento Europeu a melhor empresária da Europa em 2011. No fundo foi uma evangelização da cortiça no mundo que eu fiz. Para o Obama oferecemos na altura uma coleira para o cão d'água, o Bow. Para Angela Merkel oferecemos uma mala da Summit com a bandeira portuguesa por dentro. E para a Hillary oferecemos também uma outra mala também personalizada. Para a Pink fizemos uma mala em tecido cor-de-rosa, em cortiça e com a imagem dela que eu própria ofereci no concerto em LA, na Califórnia. Regressada às origens depois de ter vendido a Pelcor, a capital angolano, no ano passado, Sandra Correia continua a levar a cortiça ao mundo que a visita na fábrica. No fundo, o desafio é mostrar como é que as rolhas de champanhe não nascem no sebreiro. Eu lembro que houve um estrangeiro que um dia perguntou, mas onde é que, depois de fazer assim, mas onde é que está a árvore com as rolhas penduradas? E não... Quite unexpected, really. You know, every time you open a bottle of sparkling wine, you don't realise what's gone into making the cork. Yeah, it's very good. Well, and it's been fascinating. Thank you so much. Thank you. A cortiça, batizada com o nome de cork na língua universal, gera uma economia de que dependem cerca de 100 mil pessoas no sul da Europa e norte de África. Em Portugal, é matéria-prima que cria mais de 12 mil postos de trabalho, 6.500 empregos sazonais na época do descortiçamento. Números calculados por uma das mais conhecidas ONGs do mundo, a World Wide Fund for Nature, que colocam o nosso país na liderança mundial na produção e transformação desta casca de ouro.